Boa tarde, queridos irmãos, amados no Senhor, filhos e filhas de Deus. Aleluia. Zambe kakalayeno. Zambe kakalayeno. Pois eu nasci o Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. O tempo está cumprido e o reino de Deus já se manifestou. Graças a Deus, verdadeiramente o tempo está cumprido. Aleluia. Lala, como é que está a tua mamãe? Que levou no Carmelo? Hã? Carmelo com a prima. Isto é simplesmente maravilhoso. O Espírito do Senhor Jeová é sobre nós. Estava a ver aqui. Mas uma pecadora que morreu no sábado. Mas uma leoa. Mas uma leonina teria sido Espírito. Graças a Deus, aqui estamos nós. Minha mensagem é: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Na verdade, recapitulação da mensagem de ontem. Sabe que no altar temos pouco tempo para poder descrever, para podermos aprofundar a coisa. Mas agora fora do altar, assentados, não somente vocês, eu também estou assentado, como um ensinamento, e ontem foi uma pregação, assim como esse dedo, estão a ver, né? Esse dedo consegue penetrar lá no fundo dos tímpanos para tirar até o último lixo, e o único dedo que pode fazê-lo é esse. Então, este é o ministério do ensino. Ministério da Educação e Ensino. Então, ensinar é explicar a palavra de Deus. Muito diferente de pregar. Pregar é proclamar a palavra de Deus. Ensinar é explicar a palavra de Deus. Pregar é profetizar a palavra de Deus. É proclamar o Evangelho. Por isso, a pregação é uma profecia, é uma forma de profetizar,
para dizer, assim diz o Senhor. Aleluia. Mas como mestre e não como pregador, teremos que esmiuçar a palavra, explicando um pouco aqui, um pouco ali, para a compreensão, para a instrução. Como disse Jesus, ou então o Espírito de Jesus em Paulo, calçando os sapatos nos vossos pés para a preparação do Evangelho. Jesus pregava e também ensinava. Muito forte, né? Explicava a palavra de Deus, principalmente aos seus incrédulos. Lhes falava em parábolas, aos seus discípulos em casa lhes explicava a respeito das coisas referentes ao reino de Deus. E um dos discípulos perguntou a Jesus, por que tu lhes falas em parábolas e a nós nos explica os mistérios? E Jesus respondeu, a vós vos é explicado o mistério, os mistérios do reino de Deus, mas a eles, essas coisas eu lhes falo em parábola, para que mesmo ouvindo não entendam, e assim não creiam, e assim, como disse o profeta Isaías, não se salvem. Pois os incrédulos, Deus ainda lhes complicava, mas aos crentes, Deus lhes explicava. Não complica, explica. Se for essa geração, eles irão dizer como é que ele é filho de Deus e depois mais complica e não explica. Essa geração diria o mesmo. Essa geração diria assim, por que se ele é filho de Deus, fala em parábolas para complicar as pessoas? Mas eles não entenderam nada. Que as línguas estranhas não é um sinal para os crentes. As línguas estranhas é um sinal para os descrentes, como está escrito. Em outras línguas, de um povo estranho, eu falarei com eles, os quais, os rebeldes, para que não compreendam, não entendam, pois o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens desse século, para que mesmo vendo, não percebam, mesmo ouvindo, não entendam. E como poderão crer naquele que não entenderam? É impossível. Como poderão crer naquele que não entenderam? Como poderão entender se não houver alguém que lhes explique? E como poderão explicar, ou como poderá haver alguém para explicar se não for enviado por Deus? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e sobre os montes. E agora o ensinador da justiça chegou até vocês e a história se repete e eles estão a questionar se ele, o que ele fala, por que ele não para com as guerras no mundo? Sabia disso? Eles já me questionaram por que ele não acaba com as guerras se ele está vindo do céu. Ele vem mesmo do céu para que haja guerras, não sabiam? Eles não entenderam, né? Não, explica bem isso aí. Eu acho que até a mensagem está a mudar. O Espírito Santo que está em mim está a me levar a um outro ângulo. E eu vou seguir as águas do Espírito. Vou seguir a direção dos ventos do Espírito. Se me trouxer outra vez onde eu comecei, voltarei. Mas se não me trazer, continuarei onde Ele está a me levar. O vento assopra onde Ele quer. Aleluia. Onde Ele quer, onde o vento assopra. E nós, se queremos permanecer com o vento,
temos que seguir o vento. Estou a me referir aos ventos do Espírito e não aos ventos de doutrinas dos homens, dos demônios. Aleluia! Mas sim da doutrina de Cristo. Eles me perguntam, eles indagam se ele é mesmo enviado de Deus para salvar. Por que ele ainda está a destruir as pessoas? Por que ele amaldiçoa as pessoas? Por que ele não acaba com guerras? Por que as pessoas que lhe ofendem morrem? Por que as pessoas que blasfemam contra ele ficam malucos? Por que as pessoas ficam deprimidas se ele está vindo do céu? Porventura isso não é do diabo? Por isso vós erais, por não compreenderdes as Escrituras. O meu povo sofre porque lhes faltou conhecimento. Ok? O meu povo sofre porque lhes faltou conhecimento. E Jesus disse que é pelo conhecimento da verdade que vós sereis libertos. Mas o povo que não conhece a verdade é um povo escravo, idiota, sem lucidez, e assim são cegos espirituais, que caminham como os animais irracionais, apalpando o terreno, e cairão nas armadilhas dos seus patrões e têm caído. As pessoas não compreenderam. Um certo dia, ouvi da boca de um desses judeus aí falsos, espalhados no mundo. Cada um quer ser judeu. Agora, não duvido que existem muitos judeus espalhados no mundo. Mas o próprio judeu, nem sequer ele se mostra que ele é judeu. Não bate o peito que ele é judeu. Esse é um povo perseguido, é um povo que anda se escondendo. São inimigos a bater dos muçulmanos e outros povos e outras organizações que odeiam os filhos de Israel. E como um judeu bate o peito e diz que eu sou judeu, sou judeu. Se eles andam na escondida, fora de Israel tem que se esconder. Nenhuma criança judia você vai ouvir ela falar numa escola pública ou, sei lá, a outras crianças que eu sou da descendência judaica. Porque ele desde criança foi instruída a não revelar a sua identidade. Eles andam com medo de morrer, terror, sabe que o mundo lhes odeia, sabe que eles são alvo a bater, sabe? Até crianças já estão instruídas. Por isso uma criança judia estuda numa escola, brinca num jardim da infância, nunca as outras crianças, nem os adultos vão saber que esta criança é filho dos judeus. Porque ele foi instruído a não revelar a sua identidade, por causa do ódio das nações, dos povos da terra, principalmente o islamismo, ou então os muçulmanos. Então, mas agora eu vi um judeu aí, um falso judeu brasileiro, até morreu, né? Não sei se morreu ou desapareceu também. As redes dele, Ana Lorena que te conta. As redes dele social parece que desapareceram também. Vocês sabem qual é esse brasileiro que eu estou a me referir? Aquele que em 2021 entrou numa das lives do YouTube e ele me chamou de mentiroso, que eu era falso, e porque não sou quem, e não sei quem. E eu falei, vamos lá ver. Já não me lembro com que palavra, mas sempre aquele meu jeito. O verdadeiro vai permanecer, o falso vai desaparecer. Se eu não sou Elias, ele estava a dizer que você é um mentiroso, você não é Elias, não sei o quê. E depois se descobriu que é o tal de, não sei quem é o nome dele, que afrontava todos os cristãos no Brasil, afrontava os Silas Malafaia, os Marcos e outro, que tinha um canal de YouTube de oposição ao cristianismo. Como assim um judeu vai ser opositor ao cristianismo? O verdadeiro judeu, ele considera o cristão como alguém que lhes ama, alguém que... pessoas que se inspiraram, que saíram deles,
pois o cristianismo foi chamado de seta. Seta é um movimento que sai de um outro original, no tocante à religião. E por isso eles amam os cristãos, no sentido de serem têm afinidades, têm aproximação, e os cristãos defendem os judeus, é o povo que ama os israelitas, o povo que ama a nação israelita, porque os cristãos acreditam que Israel é a Terra Santa. O livro da história dos israelitas é o livro que chamamos Bíblia, o Velho Testamento, para nós, os cristãos. Então, como um judeu vai odiar os cristãos? Agora, eu sei que lá em Israel tem uma ramificação chamada os ortodoxos, sei lá, os tradicionais, que eles não aceitam nada, nem cristianismo, nem nada, mas porém não os perseguem, não os maltratam. Hein? Ouviu? Vocês não viram quem o Netanyahu apelar os cristãos do mundo para apoiarem a causa israelita? Ok? E vocês viram os pregadores no mundo inteiro, quando Israel foi atacado, como reagiram no mundo inteiro, aqueles pregadores religiosos reconhecidos a nível mundial, cada um deu a sua posição na defesa. Uns fizeram vigílias, oraram, fizeram propósitos, jejuaram a favor da nação israelita. Ok, mas não estou a vos contar a história, né? Eu vejo um falso judeu, disse ser israelita, da descendência de Abraão, e ele criou um canal, era opositor ao cristianismo. É um bocado estranho, né? Isso basta fazer crescer a barba e colocar a toca de rabino, é coisa fácil. Ele vai lá em Israel, se tem lá, vão lhe aceitar. Nem mesmo lá os israelitas que estão no mundo, mas para ser aceito, para ser inscrito nos livros das genealogias lá de Israel, tem livros, é preciso eles fazerem investigação apurada, descobrirem qual é a tua família, hein? Porque existem famílias, assim como foram as tribos hoje. É só falar nesse assunto aí. Os comunistas da esquerda, das Nações Unidas, eles atacam. Sabiam disso, né? Eles não gostam. Os criadores da Palestina, os defensores que é de 12 estados. Existe uma ala que defende 12 estados. Existe a ala do Trump, os conservadores. Não existe 2 estados, não. Só existe um estado judaico, acabou. Que eles vão lá buscar, vão lá no Egito, onde saíram, da terra de Median, lá no Sinai, vão lá ficar no deserto. Seguem lá, a mãe deles, Leia. Ouviu? Eles atacam. A maioria das redes sociais pertencem a esses gays aí, defensores do quem? Os palestinos, defensores de 2 estados. Por isso atacaram, ouviu? Então, pela primeira vez, aparece um conservador a dominar o mundo, e com muita força. Por isso os cristãos no mundo inteiro, menos nós, eu e vocês não temos nada a ver com eles. Os cristãos do mundo inteiro estão muito felizes porque tem o seu representante chamado Donald Trump, o irmão Trump. O irmão Trump está a reinar no mundo, e por isso já ameaçou aí o presidente muçulmano na Nigéria. Se você não pôr ordem aí na Nigéria, os teus irmãos estão a matar os cristãos, meus irmãos, eu vou te tirar dali. Por isso, foi perseguir o inimigo dos cristãos na América Latina. Ele arrancou do poder chamado quem? Maduro, o representante dos muçulmanos na América Latina. Arrancou-lhe da Venezuela, cortou o petróleo para outros defensores dos palestinos, ou então do ateísmo no mundo, os comunistas da Cuba. Vocês não vão ter direito a petróleo mais. E ameaçou quem? O Cabelo. Se você quer viver, é melhor cooperar conosco. E o Cabelo cooperou. A Detsy mente o povo aí a dizer que os americanos não estão nas decisões do país. Mas é mentira. O Trump, como embora não tem papo na língua como eu,
ele fala mesmo assim, ele está a cooperar, ele já mandou combustível. É? E os cristãos, o Silas Malafaia, estão muito felizes porque tem o dono do mundo, ou então que controla o mundo, que é um da direita, conservador. Agora, os da esquerda estão a chorar. O Lula e em companhia estão desesperados porque o velhinho Biden, é Biden, né? O sonolento não conseguiu. Isso me dá graça como o mundo. É, esse é o mundo, dividido em duas partes, em duas correntes. Isso é repetição do que existiu em Israel. Os fariseus e os saduceus, dois partidos, um da esquerda e um da direita. Os fariseus eram os da direita e os saduceus da esquerda, que não acreditavam. Preste bem atenção. Então, olham para esse indivíduo, entrou na live e me afrontou e disse que eu era falso Elias e não sei quem, que eu estava a enganar as pessoas. E depois, parece que Ana Lorena, que deu o relatório, sei se quem, que investigou o camarada e viu que é um judeu, o falso judeu, e que tem um canal, e que era um anticristão, afrontador do cristianismo no Brasil, atacando, falando nomes como os Silas e outros, o Edir Macedo. Ok, então eu falei dele porque eu estava a falar dos falsos judeus. Hoje, agora, mandei a Lorena investigar. Desapareceu da cena. Até o canal foi derrubado. Não sei se ele porque escondeu o canal dele ou ele morreu, a família venderam o canal. Se vende os canais. Ninguém sabe o paradeiro dele. Então, eu estava a dizer que, ok, falei dele por causa do que ele falava. Esse indivíduo combatia o cristianismo e ele dizia: esse Jesus que vocês dizem que é o Cristo, como pode um Cristo trazer divisão nas famílias, guerra e não paz? Não, não, não. Esse não é o Cristo de Deus que os profetas falaram. Porque se fosse Cristo, traria paz no mundo. Se fosse Cristo, uniria as famílias. Se fosse Cristo, não falaria que veio trazer guerra. Por causa daquelas palavras que Jesus falou: cuidais vós que eu vim trazer paz na terra. Não, antes a espada, ou então guerra, dissensão. Isso escandalizou os fariseus de ontem, ou então os judeus de ontem, do judaísmo, em várias formas de manifestações, como fariseus, os saduceus, os sacerdotes, levitas, sei lá, escribas, todos anciãos, todos escandalizados, os príncipes do povo. Como assim? Cristo diz ser Cristo e não traz paz. Bom, isso agradou a Satanás e por isso Satanás está a lhes preparar um falso Cristo e em breve será revelado ao mundo. O mundo em breve conhecerá o falso Cristo que vai trazer a falsa paz. Digo falsa paz porque não será paz permanente. Primeiro é falsa porque não é paz do Espírito. Só Deus pode trazer paz do Espírito nas pessoas. E ele, sendo filho do diabo, ele só sabe fazer aquilo que o pai dele lhe ensinou: matar, roubar e destruir. Mas vai enganá-los com a pacificação, não dos espíritos, como eles dizem, mas das nações. Harmonia entre as nações. E Paulo fala desta falsa paz. Quando eles disserem que há segurança e paz, então é aí que vai vir o quebrantamento, como
de uma mulher que está com dores de parto. Ouviu? Isto é uma calminha temporária e depois vai arrebentar a dor. Aliás, nós sabemos isso, que há um período da falsa calminha, há um período da falsa segurança no mundo, no governo do anticristo, 3 anos e meio, e depois as dores do parto vão começar, com certos quebrados. Então, feito isso, muitos agora dizem, se ele é o Elias, e disse que veio do céu, por que as pessoas que lhe ofendem morrem? As pessoas que lhe maltratam ficam deprimidas, ficam loucos, uns perdem tudo, ficam na miséria. Ouvi falar de uma agenda secreta que me odiava, falava mal de mim. O seu colega lhe falou, olha, o seu colega do SIC, não, secreta não, um agente do SIC, apesar que são semelhantes, né? Ele falou assim, olha, cuidado, falar mal deste homem para trás tantos danos. E ele dizia, ele é um falso profeta, não sei o quê. Então depois a mesma pessoa veio para o seu colega que lhe aconselhou. Epa, me explica lá bem isso, o que significa isso? Eu sonhei que esse homem, que eu tenho chamado de falso, me apareceu, tomou o meu carro e meteu no lixo. Jogou o meu carro no lixo. E o amigo lhe falou, isso é grave. As consequências já começaram. Eu te avisei. Ele ainda duvidou. Não, essa sonha, não faz nada. Depois vieram os bandidos, os batuqueiros, roubaram o carro dele. Sabe que eles conseguem descobrir todo tipo de bandido. Onde está, eles só não descobrem quando eles não quiserem. Conseguiu? Desapareceu o carro até hoje. Ok? Eu tenho a certeza que esse homem do SIC nunca mais ousou pronunciar juízo, blasfêmia contra Elias. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma mãe, sei lá se é mãe ou pai, porque a mensagem escrita, o filho é que gravou o áudio. O pai ou a mãe a implorar-me para que perdoasse o seu filho, porque ele blasfemou e agora está a falar coisa com coisa. Isso significa está aluado, tem alucinações, porque teria blasfemado. Por favor, apóstolo, eu te imploro, tenha compaixão do meu filho. E depois o filho gravou um áudio a dizer, me perdoa, porque eu falei muita coisa, me perdoa. E eu perdoei ele. Ouviu? E é um menino, eu acho que tem 20 anos ou 18, sei lá. Alguém me mandou essa mensagem, o Cosme, né? Cosme é que mandaram para ele mandou para mim. Então, e as pessoas depois vêm e perguntam, mas então se ele veio do céu, por que toda pessoa que ofende ele fica deprimido, uns morrem, uns perdem entes queridos, uns são exonerados, uns fazem acidente, quebra as pernas, estraga tudo, incêndio em casa. Então, se ele está vindo do céu para vir ajudar as pessoas, por quê? Depois ainda vão mais, né? Por que ele não acaba com as guerras na terra? Com a fome, com a miséria? Erais por não conheceres as Escrituras. Eles também falaram mesmo a Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, cuidai vós que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada. Daqui em diante estarão divididos numa casa, 3 contra 2. Pai contra o filho, nora contra a sogra, mãe contra a filha, irmão contra irmão, nação contra nação. Mas por que isso? Por causa dos vossos pecados. Vossos pecados é que fazem com que vocês estão a ser incitados não somente para blasfemarem e depois receberem a recompensa que vem
e que vocês vos merecem, e também nação contra nação, partido contra partido. Pessoas do mesmo partido estão a se fatigar, a se envenenar, a se matarem, porque é o juízo que caiu sobre vocês. Deus suportou mais de 6.000 anos. Quando o vosso pai se desviou, vocês se tornaram escravos de Satanás. Vocês se tornaram servos do diabo. O mundo foi capturado e vocês viveram cada um à sua mercê. Há 2.000 anos se manifestou Emmanuel, fazendo a redenção, a expiação dos vossos pecados lá na cruz. 2.000 anos depois, vocês continuam os mesmos. O que vocês esperavam? Quando vocês se juntam para falar de Deus, é na mentira. O mais justo entre vocês é pior do que o espinheiro. Vossos pregadores falam de Jesus, mas servem a Satanás à noite. Vossos pregadores, vossos líderes que vos guiam são cegos. São outros escravos do pecado. São outros cegos guiando outros cegos. São feiticeiros, servos de Satanás, enganando vocês. Verdadeiros carcereiros do inferno. São os que estão a ajudar Satanás para mandar as almas no abismo. No vale. E no inferno. O que é que vocês esperavam? Vocês queriam que isso continuasse assim? De quem é a terra? A terra tem um dono. Então o dono da terra desceu e enviou-me a mim para vir vos punir, para vir vos indiretar. Só que esse indiretar não é somente com palavras, é com palavras e com chicote. Quem não se conversa em indiretar pelas palavras, vai se indiretar pelo chicote. E quem não se indiretar pelo chicote, vai ser quebrado. Tem um pau que no sul do país batem com ele, chama-se canjavite. Tem vara, tem palavra e tem canjavite para bater os lobos, os rebeldes. O canjavite não é para repreensão, senão é para matar. A vara é que é para repreensão. Aqueles que não aceitarem pela palavra pacificamente, pois o evangelho é o evangelho da paz, vai vir a vara, ou então açoite. Aquele que não aceitar por açoites, então o canjavite sai para quebrar todos os ossos, de cabeça até os pés, e para serem lançados no lixo. E esse lixo é queimado com fogo, que nunca vai se apagar. É isso. Vocês estavam a pensar que o mundo era vosso? Nem do vosso pai. O mundo e a sua plenitude pertencem a Deus. E o dono desse mundo desceu para vir resgatar o seu mundo. E a forma de resgatar é salvar alguns e matar a outros. Não é que ele está a escolher quem salvar e quem matar. Todos têm direito à salvação. E poderiam se salvar. Mas nem todos têm querido. Então aí está o problema. E o mais caricato é que vocês estão a lidar com o próprio juízo na terra. Não, calma aí. Calma aí. Uma coisa é lidar com o enviado do juiz. Uma coisa é lidar com o embaixador. E outra coisa é lidar com o próprio rei, ou presidente. Então, se Elias é o juízo de Deus na terra, e Elias está na terra, então vocês estão a lidar com o juízo de Deus na terra. Não é com o enviado do juízo de Deus na terra. O que vocês esperavam? Se vocês blasfemar contra o enviado do juízo de Deus na terra, não ficarás impune. Agora imagine contra o próprio juiz de Deus na terra. Estão a compreender? Só que vocês não entenderam isso. Vocês receberam... E esses que estão a falar isso não são os muçulmanos, não são os comunistas, estão a falar os ateus, os leninistas, do ateísmo, o marxismo-leninismo, que não tem nada a ver com
com essas coisas de Deus, nem tampouco com os budistas, que são outras religiões que têm seus deuses. Os que estão a falar isso são os cristãos. Aqueles que dizem ser de Cristo são os que estão escandalizados por não conhecerem as Escrituras. São eles que deveriam se alegrar que durante muitos anos, mais de 1700 anos, no tocante, desde que o cristianismo foi levantado e depois arruinou então a escuridão outra vez, tira lá 300 nos 2000, mais de 1700 anos que vocês andaram a buscar a verdade. Há mais de 1700 anos vocês andaram atrás da verdade. E vocês receberam a mentira e pensaram que era verdade. Vocês receberam o falso e pensaram que era verdade. Vocês receberam a sombra e pensaram que eram coisas exatas. Vocês se contentaram, como diz num ditado que diz assim que no tempo de fome, na terra de fome, até o amargo é doce. Ou então, na terra dos cegos, o Camões é o próprio rei deles. Então vocês se alegraram com as amarguras, porque havia fome. Disseram, vamos fazer o quê? Sei o que nós temos. Vamos mesmo comer isso. Ok? Agora, o que vocês desejavam já chegou. O que vocês buscavam, eu trouxe, que é a salvação. A verdade que vocês estavam a procurar, com o Espírito, já veio. E não estou a falar ecos. Verdade repetida. O que é um eco? Um eco é um som repetido. É a repetição de um som. Então, o Evangelho que vos foi pregado é a repetição dos sons do Evangelho. Não é dos ecos do Evangelho. Os ecos é que vocês receberam. Receberam os ecos, mas não é a voz verdadeira. E eu trago a voz verdadeira, a voz de Deus, a verdade que salva, o Espírito e verdade, que santifica, que liberta o pecador. E quem estão escandalizados e a questionarem não são os de fora, são os que dizem ser de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor. E não estou a me referir dos israelitas, dos cristãos, o povo chamado cristão. São os que estão escandalizados, os inimigos da verdade, os opositores da verdade, os atiradores das pedras à verdade, por não entenderem as coisas de Deus. Estão errando porque não conhecem a verdade. Porque se conhecessem a verdade, eles me amariam. Se conhecessem a verdade, eles me amariam. Sabe por quê? Porque eu trouxe essa verdade que eles buscaram. Eu trouxe essa comida que eles precisavam. A mesa está farta, mas nenhum deles quer vir comer. E estão a preferir permanecer nas bolotas dos porcos, para comer o lixo que Satanás está a lhes entregar. E ainda vêm e indagam, se tu és, por que não fazes isso? Não, os sinais não é um sinal para os crentes, é para os incrédulos. Deus não mostra sinais para que as pessoas creiam. Aliás, chegaram até Jesus e começaram a lhe pedir sinais. E ele disse, só um sinal eu vou vos mostrar, é o do profeta Jonas. Nenhum outro sinal vos será mostrado. Eles queriam um sinal. Quando Moisés fez sinais no deserto, não foi o povo que pediu o sinal por incredulidade. Deus faz sinais quando lhe apraz. E aos crentes, ok? Para a estimulação da fé deles. E não os incrédulos, não os pedidores de sinais. E eles foram até Jesus. Que sinal tu nos mostras para que a gente acredite que verdadeiramente és o Cristo que a gente está a esperar? Jesus disse, não há um outro sinal senão do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um animal, de uma baleia, de um peixe, assim o Filho do Homem vai ficar no centro da terra. Não entenderam nada? Ainda ficaram complicados. Acharam mistério, enigmas na linguagem de Jesus. Eles queriam um sinal, mais ou menos, um raio cair do céu, matar o Herodes, destruir o palácio do quem? Do Pilatos. Hein? Um sinal para eles crerem. Nem mesmo com sinais eles creriam.
porque eles já viam sinais, não porque eles pediram sinais. Comeram do pão multiplicado, mas não creram. E voltaram para ir comer mais o pão. E Jesus lhes indagou e lhes disse: eu vos aconselho a procurarem um outro pão. É esse que dá vida ao mundo. Eu sou esse pão vivo que desce do céu. Ficaram chateados. Que sinal tu nos mostras? Moisés, como está escrito, fez muitos sinais no deserto. Mas Moisés não fez sinais porque o povo pediu sinais. Ok? Como está escrito, e deu-lhes de comer do pão dos anjos. E você? Moisés mostrou muitos sinais. E você? Jesus disse somente do profeta Jonas. Ouviu? Então, feito isso, quer as línguas estranhas, quer os sinais, são sinais para os incrédulos e não para os crentes. Porque o crente tem que crer pela palavra. Tem que crer nas instruções da palavra de Deus. E não precisa ver para depois ver. Quem pede sinal, ele quer ver para crer. Em outras palavras, se tu não me mostraste um sinal, eu não vou acreditar. Não foi o povo que pediu para que houvesse um sinal no Carmelo para mostrar quem era o verdadeiro e o falso. Não. O próprio profeta é que disse: o Deus que derrama fogo, esse é o verdadeiro. Não foi o povo. Se fosse o povo, Deus não faria esse sinal. O sinal que eles mostraram é a destruição. E agora veio o juízo de Deus na terra. Estão a me pedir sinais. Não tira as guerras na terra e falaremos ou saberemos que tu és o Elias. Acaba com as doenças, acaba com a fome na terra. Os angolanos dizem: tira o regime que nos escraviza há muito tempo e assim saberemos que tu és o Elias. Está lá, o regime está aí a nos maltratar há mais de 50 anos e tu dizes que tu és o libertador. Por isso, cada povo merece um rei, um governo, por causa dos vossos pecados. Então, por isso, sois reinados por um grupo que vos maltratam, porque vocês são ímpios assumidos. Mas agora, aquele que crê no meu evangelho, ele é liberto. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus liberto não anda em busca de mudança, sei quem é que vai governar, sei qual partido A e B, porque ele não depende disso. Ele depende da verdadeira libertação, da palavra de Deus, e acabou. E o resto tudo é o mundo e as suas concupiscências que vão passar. Aleluia! Milonga, entendeste, né? Cada povo merece o que lhes merece. Eles estão a me pedir: arranca ainda com eles do poder e vamos acreditar que tu és o quem? O Elias. Ouviu? Ainda que eu lhes arrancasse hoje, não iriam crer. Sabia disso? Quem pede sinal nunca vai crer pelos sinais. É mentira. Se alguém traz um morto, se você, o Elias, ressuscita esse morto, e o morto ressuscitar, e quem te disse que porque o morto ressuscitou, e ele vai dizer: sim, verdadeiramente tu és Elias, eu creio em ti. Não. Ele ainda vai te levar a uma outra milha. Vai dizer: tá bom, morto pode ser que ele estava embora aqui, desmaiado. Eu acho que é um desmaio. Não, vamos agora. Se você fazer o outro sinal, vai te levar a outro. Então continuará assim. Não vai existir conversão para os incrédulos que buscam sinal para se converter. E Jesus disse a Marta: se você crer, Marta, tu vais ver a glória de Deus. E acabou. E eles querem ver a glória de Deus para crerem. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se veja a glória de Deus. Não se crê vendo a glória de Deus. Vê-se a glória de Deus crendo. Não é como dizia o pastor presidente, como é que é? Trovoada de São Tomé, ver para crer. Não, é crer para ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Então, feito isso,
As pessoas não entenderam em que momento estão a viver. Os tais doutores da teologia não compreenderam que tempo é que estão a viver. Mas também estão a ser levados a uma emulação muito grande. Os pastores são os mais incrédulos a respeito de Elias. E sabe o que está acontecendo na terra? Padres, até bispos, estão a confessar diante do povo. Isso é coisa nova. Ouvi um bispo que esteve em São Tomé, fez uma tour, se esse turnê, como é, em São Tomé, e ele falou diante do povo: vocês sabiam que Elias já está na terra? E dentro da igreja tinha lá uma criança que anda aí na Estene também. Uma criança. Gritou: sim, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. Em outras palavras, nós temos falado isso. E ainda indicou a igreja. Lá no quem? No Papá quem? No Papá José. Na igreja do Papá José. Elias está na igreja do Papá José. Essa criança. Ouviu? Os tais mais velhos que ouviram do bispo, na homilia do bispo, não se preocuparam com o que o bispo falou. Se preocuparam mais com o que a criança falou. Pegaram a criança e lhe tiraram fora. Uma boa ideia. Pegaram a criança e lhe tiraram fora. Foram esconder. Essa criança não pode ficar aqui. Então, mas o bispo não lhe pegam, lhe tiram fora por quê? Não deviam dizer no bispo: não fala isso, bispo. Aqui mesmo em Luanda, e é meu parente, que o meu parente lhe mora mulher, 6 meses depois, foi na igreja católica para fazer a missa do 6º mês. Em plena homilia, o padre, de raça branca, gritou: estamos a dormir, pois Elias já está na terra. E esse meu parente nem acreditava em mim. Ele só ouvia falar. Ele dizia: eu não acredito nisso. E ele assustou. Lá na igreja do meu sobrinho, dizem que ele é o Elias. E todo mundo grita: Elias já está na sua terra. E manda nas redes sociais: oh, esse padre está a falar isso. E ele criou coragem. Quando terminou a missa, foi ter com ele. Ele fez algumas perguntas. Perguntas muito profundas. E o padre confirmou. E o rapaz saiu dali. Digo rapaz porque é meu menor. Abriu o telefone e mostrou nas filhas da defunta, que são suas filhas também, e enteadas, que já são mais velhas. Ele disse: olha, estás a ver aquilo que o padre falou? O Elias é esse aqui. É meu sobrinho. E todo mundo gritaram, os seus filhos, né? Como assim, papá? Lá na igreja deles, eles têm isso como um decreto. Mas como? Então você não ouviu? Não, ouvimos. Então é esse. É? E esse meu time apareceu no sábado e veio pedir perdão. Porque eu não acreditava. Eu ouvi com os meus ouvidos. Padre, eu fui falar com ele. Falou-lhe ainda coisas que não posso falar aqui abertamente. As coisas que o padre lhe falou, pelas perguntas que ele lhe fez, que aqui não posso falar. Por causa dos meninos. Para não lhes matar. Tem aí pentecostais que fervem com ódio contra mim. Ao falar isso, depois vão blasfemar. Vão escrever aí: você é falso. E desde aquele dia a vida dele nunca mais será a mesma. Vai estragar a vida. Então, para poupar as pessoas, então uso linguagem um bocado moderada. Quando eu estive no monte, eu falei: o dia que eu me revelar quem sou eu, não sei como é que o mundo vai acordar. E depois me revelei em pleno altar. Eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. E eu desafiei. Eu disse: não estou a esperar os comentários dos pequenininhos, dos gafanhotos, das pulgas. Eu quero os leões de Satanás que falem o contrário. Os reverendos, os profetas. Não é cabe-pastorinho. Pessoas que arrastam multidões, pessoas que têm mídia, pessoas que têm influência, são conhecidas, pessoas que são líderes, para aparecerem, fazerem debates e dizer que ele é falso. Ninguém falou. Passaram mais de 4 anos desde que eu me revelei
ninguém abriu a boca para dizer que é mentira. E agora estão em confusão. Apesar que não falaram que é mentira, mas também nunca ousaram dizer que é verdade, para não influenciar as pessoas. E agora tudo virou inversão de marcha. São padres e bispos que estão a falar ao seu povo que Elias já está na terra. Quando o meu parente falou isso no sábado, na hora que eu estava a ministrar, apareceu uma senhora que estava com lágrimas na ponta do olho, como diz aí o cantor Bonga. Tem uma lágrima na ponta do olho. E eu perguntei a Soni, essa mulher está a chorar por quê? A Soni me disse, emoções. Está emocionada. E eu lhe abracei. Era muito mais do que isso. E ele fez tudo, queria conversar com esse meu parente, que contou, que ouviu do padre. Só que como eu queria falar com ele, o bispo já tinha me levado lá no quintal. E ele fez tudo. Ele falou, não, tem uma porta lá atrás para entrar no quintal onde ele está. E ele implorava ao rapaz do protocolo que estava na porta. E ele dizia, quero só falar com aquele senhor que contou o testemunho agora aí. Por favor, por favor. Então, o homem, o obreiro que estava na porta, chamou o Loi, o bispo, auxiliar. E ele lhe perguntou, por que você quer falar com ele? Não, eu estou a vir da igreja católica. O que aquele mano falou é verdade. Lá nós todos já soubemos. Só se fala disso. Que Elias já está na terra. Mas não tem coragem de vir. Eu, para vir, tive um sonho. Esse homem me apareceu e me pegou na mão e me disse, sai daqui, siga-me. E eu despertei do sono. Esse homem que estão a falar que Elias me apareceu no sono para me dizer, sai do meio deles. É assim que eu vim. Por isso estava a chorar aí. Ouviu? Lá na católica já é como se fosse que aquela madre que eles expulsaram. Tem uma madre que eles expulsaram do convento. Sabe? Uma vez ele sofria, sei lá qual doença. E a prima dele lhe disse, entra nessa live, ele mandou o link e você vai ser curada. E ele entrou. E eu até disse que é uma madre. Vocês viram? É corajosa. Se identificou sua madre fulana. Estou assim, 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 assim. Minha prima me deu o link. E eu orei e ficou curada. E desde aquele dia me seguia. Todas as lives. À noite, de dia, no Zoom. E ultimamente influenciou as suas companheiras do convento. Todas as noites se reuniam numa sala ou num quarto. Estavam lá a acompanhar a live no Zoom. Só que como tem lá a secreta, chamados jesuítas, estão espalhados em todo lugar. Foram traídas. E quando vieram, expulsaram a promotora. Ou então que levou lá o Elias para as outras assistirem. Ok? Sem motivo lhe falaram, tu já não podes ficar aqui. Podes ir, voltar, vai casar. Pá. Mas eu amo, não. Você não fica mais aqui. Vas em paz, nós aqui estamos aqui. Não tem medo, vai embora. E ela saiu. Está em casa. Ok? A outra madre fugiu. A outra madre que me ouviu. Lhe envenenaram, mas não morreu. Tem uma madre que o colega dele lhe deu o link, lhe falou de mim. Estava doente. E ele lhe falou, o dia que você ficar doente, já não me lembro, parece que é assim, né? Olha, se você falar Elias já está na sua terra, a doença vai sumir. E ele duvidou, como assim? Como assim? Elias na terra? Em Angola? Não devia estar em Israel? Como assim? Mas há um dia que ele ficou em aperto, lembrou-se do que o colega lhe falou. Estava doente, calma aí. Não, deixa ainda vou experimentar o que o meu colega falou. Quando ele falou, as dores desapareceram. Ele falou, Elias já está na terra. Ficou curada. Pá! E ele ligou para o colega. Como assim falar uma palavra como essa frase traz cura? Não pode me explicar bem, não vai ter que me explicar isso. Isso o quê? E ele disse, sim, porque é verdade. Esse é o Elias que está escrito na Bíblia. Não, eu quero ainda acompanhar. E lhe deu o link.
no Zoom se identificou. Eu sou madre fulana. Mas não posso me expor. Porque aqui mesmo está cheio de padres e madres. Mas não vieram porque estão te ouvir, porque eles querem se converter. Não. São espias. E se eu falar o meu nome, eles vão me perseguir. E ele outro dia me falou: Apóstolo, tu não tens noção de quem são que estão a assistir a live. As tuas lives. Eu falei, como disse, todo tipo de pessoas estão aqui. Tem governantes, padres, bispos, todos. Mas não estão a vir porque eles querem. Uns querem, ouviram falar, vêm confirmar, mas o que? Outros já te espiar. Está cheio. Só que eu, quando eu estava a falar, falei embora o nome do código que ele me mandava no off, a mensagem. Eu acho que é outra, sei lá, uma dessas aqui. Ele metia, parece que uns códigos aí de letras. A pessoa pode te mandar mensagem no off, no Zoom, mas aí nos registros dos participantes vai aparecer também que ele está na live. E eu, como falei, parece que é C não sei quem. CC não sei quem. Não é CI. CI é contra-inteligência. É? E eu lhe chamei. Então, os da contra-inteligência que estavam aqui, não sei se é jesuíta ou do regime, também já morreu. Porque eu depois lhe mandei espada. Ele ameaçou. Ele mandou mensagem no off, ele ameaçou: sua burra. Vai ver o que vamos te fazer. Não sei quem. E ele me falou: tá me ameaçar. Então me mandar mensagem no off a me ameaçarem. Estou a revelar segredos, né? E eu lhe falei: não tenha medo deles. Eles não são nada. Eles vão morrer. Eu mando na terra. Eu não tenho oposição na terra. Não há CI, não há inteligência americana, não há nada no mundo. Não há BID, não há governo, não há partido, não há assassino, não há delinquente, não há Estado Islâmico, não há nada. Todos têm medo de Elias. Eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Sabe? Ninguém, ele me disse assim: ninguém vai te ouvir e vai permanecer como ele está. Só tem que ser um feiticeiro. Sabe o que aconteceu? Sumiu. Ninguém sabe onde ele foi. Esse até foi ousada. Esteve na igreja. Veio descaracterizada. Passou no altar. Ele assim fez um propósito. Esse propósito é que ele levou a sair. Mascarada. Passou aí. Só mandou mensagem. Eu estive na igreja domingo, sábado. Eu passei no altar. Oraste para mim. Controlamos toda... Os meus sei entraram, olharam para o vídeo, começaram: não é esse aqui, depois lhe mandaram a mensagem: não, estava, não sou eu. Mas aquele também tinha posição, andamento tipo uma prostituta e tal. Que andava... Ele rejeitou: não, eu não estava vestido assim. Ninguém conseguiu detectar. Parece que ele foi 2 vezes na igreja, né? 2? Não, uma só. Ele queria falar comigo. Mas, porém, a pessoa que ele foi com ele, da parentela dela, lhe falou: não faça isso. Não tenta. Mas quando eu falei que ele esteve na igreja, todos da contra-inteligência que estão na igreja estavam atentos para ver quem é ela. Aquilo é trabalhava todos os cultos, porque ele prometeu que estou a vir aí em Luanda, e eu anunciei. Estavam a fazer tudo para detectarem quem é ela. Eu vi eles a trabalharem, olhos acesos, tipo feras. Eu vos conheço, eu sei tudo. Mas não apanharam nada. Ele também é inteligente, já não voltou mais. Naquele período, enquanto ele estava à espera dele, que vai vir na igreja, vai vir não sei o que, andou. Ninguém sabe. A CI, a contra-inteligência lá daquela província, penetrar dentro da escola, a investigar nos trabalhadores, colegas, pessoas que estavam mais próximo dele, para ver se havia pista, nada. Tinha lá um agente secreto que ficava parado na porta
da escola onde ele trabalhava. E esse indivíduo depois morreu. Lhe meteram lá, controla. Pode ser que ele vai voltar lá discretamente para vir buscar salário, alguma coisa, um documento. Controla. Mas como era conhecido de alguém, esse indivíduo depois morreu. Apanhou um AVC e morreu. E a senhora saiu. Está fora do país. E eu perguntei por que ele não me contacta. Ele disse, ele está sempre nas lives. O tempo ainda não chegou. Eu falei, o barão dele que é padre também vai fugir. O padre vai fugir. Aquele viva. Andou! No convento estão ali procurando, apelaram à família. A família não sabemos o paradeiro dele. Foram na escola, nada. Mas eu creio que já acharam, né? Através da saída que ele fez nas fronteiras. Se dizer, olha, foi para o sítio tal. Se não está dentro de uma casa. Porque nem eu sei, tenho a certeza se saiu mesmo. Por isso pode ser ele diga que estou fora, porque ele se comunicou com alguém no WhatsApp, não mostrou onde é que ele estava. Só disse estou fora, mas não falou em que país. E o número do WhatsApp é de Angola. Você sabe o WhatsApp, o número pode ser de Angola, você pode falar em qualquer ponto do país. Ninguém sabe onde se encontra, porque me ouviu. Ele disse, como fomos enganados. Nunca passou na nossa mente que o libertador se manifestaria fora. Ele até, na altura, disse, fora da igreja santa. Eu lhe repreendi, não tem nada de santa aqui. Mas é forma só de falar. Nunca passou na cabeça deles que o libertador se manifestaria. Eles sabiam que viria, mas não é fora da igreja católica. E ele contou um testemunho. E ele disse assim, tem um padre, meu amigo, que te acompanha discretamente. Ele era viciado no álcool, deprimido. Tu lhe curaste, mas tu não sabes. Eu falei, conta-me lá isso. E ele me disse assim, eu nunca estive com ele assim, frente a frente, porque eu queria até que viesse na minha casa. Eu queria que ele viesse aqui, ele dava cobertura, ele dizia, ninguém te pega, já? Ninguém. Quem são os jesuítas? Se eu estou a bondar dois chefes, eu já lhes bondei, o terceiro já vou lhe matar também. E alguém vai dizer, o homem de Deus fala assim, eu vim para o juízo, matei 2 papas, vou matar o terceiro papa. Vou matar o leão. Matei o Bento, matei o Francisco, vou matar o leão. Eu falei, vem, vou te dar qualquer cobertura. Vai andar na rua, ninguém vai te fazer nada. Mas pronto, sabe que não tem alicerce ainda, a estrutura, por isso tem que ficar escondida. Mas tem cobertura, ninguém vai fazer nada. Ele deve estar, está me ouvir aí? Ele só está a rir. E ele me disse, meu amigo era bêbado, deprimido. E ele disse, todos estão nessa condição. Todos estão com depressão. Madres, padres, bispos, todos de verdade. Todos alcoólatras. E ele disse, pediu uma palavra na live. Tu lhe libertaste. Nunca mais bebeu. Nunca mais. E sabe o que ele faz na missa? Simula vinho. Bebe água. Olha aí. Como é que se chama aqueles meninos que servem aí? No nosso tempo chamavam de acólito. Hoje parece que tem um outro nome. O acólito, eu creio que já está instruído. Nunca põe vinho na taça, ok? Porque tem um rapaz que serve o padre. O povo está pensando que é vinho, afinal é água. Que ele põe no copo. Cada história que eu trago. Ele apresenta, este é o teu corpo, o teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E o povo responde, amém. E ele bebe a água dele.
ainda limpa a boca. Ele disse, nunca mais meteu vinho na boca. Nem quero saber mais. Só come pão. Pão com água. Na Santa Ceia. Nós chamamos de... Na católica, naquele tempo, chamamos de hoste. Só come hoste e bebe água. Ele só está a esperar o tempo próprio para tirar o pé. Está a esperar o sol brilhar. Aleluia. Eu vi centenas e centenas e dezenas e milhares de padres se jogavam no chão e tiravam os terços e as batas e gritavam, Jesus, salva a minha alma. Eu vi. E esse dia vai chegar. Eu vi, ó vós, pastores covardes, seus pecadores, os padres vão vos passar à frente. A história vai se repetir. As meretrizes e os publicanos passaram à frente de vocês. Os padres estão a passar à frente de vocês, ó pastor. Vocês deveriam ser os primeiros, mas os padres estão a ser os primeiros. Vocês vão ser os últimos. Quando vocês verem os padres a se renderem, depois vocês vão dizer, se até padres estão a se converter, e nós, sim, porque vocês são orgulhosos, vocês não têm Jesus, principalmente os pastores pentecostais e universais, são os mais orgulhosos, essas duas sinagogas aí. Eles acham que têm Deus, cheio de demônios, endemoniados. Mas eu vou vos punir, ou vocês vão vir com palavra, ou vão vir com vara, ou então, já sabe, o machado vai me esmiuçar os ossos todos. Já começou o machado a trabalhar na terra. As árvores infrutíferas que se opõem, que blasfemam, que ofendem. Entrou na live um pecador chamado Luiz Pinto, um filho do diabo, um adúltero e fornicador pentecostal. E veio dizer, você destruiu o casamento não sei de quem, do Alfredo, irmão do dito Maranjal, seu pecador. Você conhece a história da destruição daquele casamento? Eu, na verdade, conheço eles. Foram meus amigos. Eu é que luto para que aquele casamento se levante até hoje. Eu é que aconselhei a mulher para que ainda se comunicasse. E você vem me acusar com acusações infundáveis. Veremos quem é o verdadeiro. Tu me chamaste do filho do diabo. Se eu sou filho de Deus, então você condenou a sua vida. Poderia vir até outros que têm mais ou menos... Tem uns pastores que se esforçam, só que por falta da verdade, todo esforço termina em saco furado. Não é você. Você é um fornicador, eu te conheço. Você é um adúltero, pá. Você não tem nem moral para vir me chamar de falso profeta. Poderia ser um outro esforçado. E não é você. Aleluia. Depressão contigo. Loucura. E vais saber que Elias já está na terra. E manda na terra. E na sua terra. E sem oposição. Sem um gafanhoto, pá. Elias está a lidar com os papas. Elias está a lidar com os reis. Teu líder se calou porque eu lhe mostrei que eu sou Elias. Outro dia preguei uma mensagem. Viu o que eu fiz com o líder deles? Anda com muleta. Cortaram aquela mensagem e começou a circular nos grupos lá dos pentecostais. Ninguém falou. A vez passada mandaram muita boca. Sofreram muitos danos por causa da imprudência de há 4 anos atrás. Dessa vez ninguém se manifestou. Silêncio profundo. E ainda deram ordem. Ninguém lhe responde. O outro pastor denunciou. Disse, recebemos ordem de não responder o homem. Nem falar o nome dele. Sim, vocês aprenderam com dores. E fizeram bem. A vez passada vocês estavam todos enjoados e acharam que vocês eram alguma coisa. Passaram 4 anos e eu continuo ainda a falar e vocês se calaram. Ô Puto Neves, você se calou, rapaz. Andas todo deprimido, né? Agora viraste do MPLA. Agora você é do MPLA agora.
Aleluia. Tá ligado? A mensagem é muito grande. Ainda que eu queira aprofundar muito mais ainda, mas não há tempo. Porque eu queria falar por quê. Que em que momento vocês estão a viver e por que tanta dor na terra. Não somente o juízo, e eu iria descrever esse juízo, que está escrito no livro do Apocalipse. E já falei várias vezes. E não é novidade. E vocês querem paz? Qual paz? Se o segundo selo foi aberto. Como vocês estão a buscar paz se o selo da guerra foi levantado? O selo que tira a paz da terra foi aberto. João, quando foi no céu, ele viu o selo da pandemia e o selo da guerra, da violência na terra, e o selo da pobreza, da miséria, e o selo de tudo, quer guerra, pandemia, fome e também de quê? De bestas feras. 4 selos serão abertos, 2 já se abriram. Está em movimento o cavalo vermelho, ou então o segundo selo. E em breve se abrirá o terceiro. E depois vai se abrir o quarto. A mistura, a junção dos 3. Mais um. E vocês querem paz? Querem prosperidade? Não tereis nem paz, nem prosperidade. Essa é a guerra. João viu que o anjo, então um dos 4 animais, o chamou e o cordeiro abriu o segundo selo. Vem e vê. E quando ele se aproximou, e ele viu um cavalo vermelho. E em cima desse cavalo estava sentado um cavaleiro. E a este cavaleiro lhe foi entregue uma arma bem aguda, muito grande, uma espada. E foi dito ao cavaleiro para que tirasse a paz da terra. Para que a paz da terra fosse tirada. E que os homens se matassem entre eles. Vocês querem paz? Se o selo já se abriu. Se a paz já foi tirada na terra. Agora vê se não é isso que está acontecendo. É uma coisa impensável Maduro ser raptado no seu próprio país. Na América Latina. Era fácil ouvir isso mais ou menos lá no Oriente. O Oriente onde está o Principado da Guerra. Hein? Na América Latina. Olha, já ouviram os Estados Unidos da América a fazer guerras, a afrontar... E a União Europeia idem também. Nunca isso aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial. Esta aliança foi, como é que é? Há um termo que se diz na língua portuguesa. Foi forte. Houve uma colisão. Não, colisão não. Coesão. Sim. Foi coesa a aliança. Uma aliança muito forte depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O Ocidente e o Norte fizeram uma aliança, juntamente com o Japão, o perdedor da guerra, para combater o comunismo. Ok? E o comunismo perdeu a batalha diante desta aliança, a chamada Aliança Atlântica Norte. OTAN. Estão a ver agora a guerra. Os bifes de panela, os ataques, as pedras. Isso é o quê? É a paz que foi tirada da terra. E vocês estão a vir me pedir paz. Se tu és o Elias, então põe a paz na terra. Eu estou a pôr ordem na terra e com guerra. Ok? Por isso, se preparem. Cuidado vós que eu vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. Espada, choque, é violência. Um certo dia tive uma visão de Deus, há 4 anos atrás. E o que eles temeram agora estão a viver isso. Há 4 anos atrás, quando eu estava a ser perseguido, aquela perseguição de pedras, que eu até não chamo de pedra, pedrinhas, atirar pedrinhas a um gigante. Os gafanhotos, os porcos e os javalins me atiravam pedrinhas. O sistema, juntamente com a filha deles, sem a participação da mãe,
se a mãe estava, mas é de uma maneira camuflada. E atiravam pedras contra mim, com palavras, ameaças, há 4 anos atrás. Eu tive uma visão naquele período. E eu vi o maior bruxo desse país. Não estou a falar do anticristo, não. Que o nível dele é internacional, não tem nada a ver com o de Angola. E um Soba. Eu vi o Soba se posicionou diante do palácio. E eu estive lá a acompanhar a conversa e eles nem estavam a me ver. E o bruxo disse: presidente, tem um homem em Angola que está a destruir o país. Está na hora de fazeres alguma coisa. É preciso agir. O homem está a destruir o país. Se não fizeres alguma coisa agora, daqui a pouco vamos começar a se matar entre nós, uns aos outros. E o presidente disse a esse feiticeiro: paciência, paciência, paciência. E o Soba se retirou. E foi reunir com outros Sobas, os feiticeiros subordinados seus. E ele foi dar o relatório da conversa que ele teve com o presidente. Jovem, eu estou a sair agora no palácio. Eu tive um encontro com o presidente. E neste encontro eu fui pedir ao presidente para que fizesse alguma coisa contra um homem que está a destruir o país. Porque se não se fizer alguma coisa, daqui a pouco começaremos a nos matar entre nós. E eles perguntaram: o que é que o presidente disse? Ele disse: o presidente disse paciência, paciência, paciência. E eu ouvi o Soba dar ordem aos feiticeiros: a partir de agora, ninguém ataca mais esse homem, senão todos nós vamos morrer. E uma voz respondeu no meio deles: mas esse homem é quem? E ele disse: é um homem de mais de 10 estrelas. É um general de mais de 10 estrelas. E eu me apresentei no meio deles. Mas antes que eu me apresentasse, eu vi esses feiticeiros Sobas. Reconheci que eram Sobas por causa do fardamento, dos Sobas e aqueles chapéus. Depois que receberam a ordem, eles tinham antes montado uma emboscada. E todos saíram da emboscada e removeram as armas. E as armas eram ossos de homens. E assim jogaram as armas no lixo. Mas eu me apresentei diante deles, na reunião. E houve pânico, desespero. Salve quem puder. E todos fugiram. E eu saí da visão. O que eles temeram é o que está a acontecer agora. Não, calma aí. Vamos estudar as palavras do feiticeiro. Se não fizeres alguma coisa, daqui a pouco vamos começar a nos matar entre nós, uns aos outros. O que ele estava a pedir? Estava a pedir perseguição. Tem que perseguir, tem que fechar a igreja dele, tem que lhe meter na cadeia, tem que prender ele. E o presidente respondia: naquele dia não falou essas palavras, mas num outro encontro com o defunto chefe, ele falou: eu tá pensando que eu sou burro? O outro defunto que foi julgado, que eu lhe falei que os teus filhos serão como pássaros vagueantes nos montes, como ele não morreu, foi no vale, ele ainda vinha incitar o substituto dele, que é para me perseguir. No fundo, era a estratégia que ele estava a usar. A única maneira para fatigar esse indivíduo, ele incitar para perseguir o Elias, e vai ter o mesmo fim que eu tive. Só que o homem do palácio é vivo. Ele falou ao defunto: estás a pensar que eu sou burro? Para a mão de Deus cair sobre mim? Vai lá, pá. Lhe mandou para a casca da role. Então, o que eles temeram é o que eles estão a viver agora. Estão a se devorar entre eles. Mas o que ele se referia ao Soba grande? Se referia: olha, daqui a 3 anos, não falou o tempo, é o que já estou a falar. Daqui a pouco.
ele vai abrir o segundo selo. Quando ele abrir o segundo selo, a paz vai ser tirada da terra. Quando a paz for tirada da terra, então até as amizades vão acabar. Dois amigos vão entrar em inimizade. Vamos começar a se bondar. Bondar, você que é estrangeiro, é um termo que se usa aqui em Angola, é matar. Vamos começar a se matar entre nós. Vê se não é isso que se vive na terra. E não é só em Angola, é no mundo. Porque esse é o epicentro da guerra. Não há paz. Aleluia. A paz foi tirada. E entre eles estão a se matar, estão a se envenenar, estão a se mandar assassinar. Ah, mas isso era antigo. Sim. Não há nada que existe hoje que nunca existiu. Mas agora, com muita força, não sei com que palavras falaria isso. Os acidentes sempre existiram. Lembre-se o ano passado? Angola se vergou. E as pessoas nas redes sociais começaram a perguntar: que fenômeno é esse? Sempre tivemos acidentes e mortes. Mas como está a acontecer agora, é um fenômeno, um dilúvio, uma coisa nova. Então, só dei um exemplo. Também o que está a acontecer agora já sempre existiu, né? Mas agora é um dilúvio. Grandes organizações que eram coesas. Onde tem homem sempre há conflitos. Mas conflitos geridos. Hoje não conseguem gerir os conflitos. Você sabe o que estou a falar. E eu não tenho problema de falar. Ok? Choque entre os planetas. E mesmo os irmãos. Planetas irmãos. Bestas irmãs. Estão a se devorar entre eles. É o que eles temeram. Assim diz a palavra do Senhor. Que o receio do homem lhe armará laço. E Jó disse: o que eu temi, isto me aconteceu. O que eles temeram é o que eles estão a viver agora. E Elias está aqui sempre a gritar: Elias! Eu sou Elias! Quem blasfemar, agora não é depressão. Agora que rompi a 14ª hora, quem blasfemar já não é depressão. Da 14ª hora em diante, já sabe. Qual é o nome que se dá à depressão acima da depressão? Quem sabe? A mãe da depressão. O nome dele é quem? Blasfemou. Ofendeu. Loucura. Alaukidi. Na minha língua chama Ilau. Tereis muitos Ilaus. Alguém me disse que tem muitos malucos. Até, sei lá, departamento da psicologia disse que ano passado teve muita demência, Angola. Os seus serviços foram concorridos. É um recorde, sim. Muitos são agentes de serviço que andaram em off, trabalhando contra mim. Os que não morreram ficaram loucos. E outros estão com depressão aguda. E vai sair da depressão para a loucura. Alaukidi! Ilaue! Milonga! Sabe por que estão a laucar? Estão a laucar. Estão a ficar maluco. Alaukidi! Ilau! É porque todo que blasfemar, a sua alma será arrancada do seu corpo e vai ser lançada no vale da sombra da morte. Para aprender a não blasfemar. Esse é o castigo que eu vou dar a todos que me ofenderem. Aquele miúdo vai aprender no vale da sombra da morte. É melhor se calarem. Não cresce, fique em silêncio.
Me mandaram uma mensagem de uma menina que está louca, que está com a depressão aguda. Agora mesmo, estava a ler isso agora. Diz assim, Jesus foi rejeitado e contrariado, mas não matou pessoas. Veja só, a história se repete. Sempre foi assim. O ímpio, quando é castigado, continua ainda ímpio. Chama-se obstinação. Só os feiticeiros é que são obstinados. Os que não são feiticeiros, não existe obstinação no sofrimento. Quando começa a dor, os que não são bruxos se rendem. Mas os feiticeiros, principalmente quando o nível dele é muito grande, os macumbeiros para cima, mesmo a gemer, eles preferem morrer do que largarem Satanás. Então eu vou vos mostrar. Olha o que ele falou. Jesus foi contrariado, mas não matou pessoas. Ele está a reconhecer que eu estou a cortar as pessoas. E a resposta é essa. Jesus não veio para julgar a terra. Veio para salvar a terra. Eu vim para julgar a terra. Você quer me comparar com Jesus? Você não viu que Jesus não leu o versículo do juízo lá no livro de Isaías? Não se aperceberam por quê, né? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E Ele me ungiu para proclamar boas novas aos mansos, aos pobres, para libertar os cativos, para dar liberdade aos prisioneiros, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o ano da redenção, a graça, o ano da remissão. E o versículo a seguir, não leu, fechou o livro. Por quê? Porque não era aquele tempo. E agora? Não viu o que os demônios falaram a Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus não os atormentou. Aceitou o pedido que eles fizeram. Faz isso comigo se vou aceitar. Vem o demônio e me disse, me lança naqueles porcos aí, não me manda no inferno. Vou lhe falar no inferno onde você não quer ir, onde você vai ir. Eles disseram, ainda não chegou o tempo. Como já vieste nos atormentar? Qual tempo que os demônios falavam? É no versículo a seguir. E proclamar o juízo do nosso Deus. E Elias é o dono desse ofício. Aleluia. Viu? Essa mesmo jovem está sofrendo com a depressão. Até se rasga os punhos. Porque é um da ceia que teria sido infiltrada lá na igreja. Você sabe o que é ceia, né? Esteve a fazer trabalho na igreja, fugiu, não conseguiu, agora para uma depressão. Porque eu disse, vocês que vieram me atacar, pode fugir. Ô espada! A espada é mais veloz do que vocês. Onde é que você vai se esconder da palavra de Deus? No inferno? Na terra? No céu? No mar? Não tem lugar. Eu tenho poder sobre o inferno. Eu disse que eu tenho as chaves da morte do inferno. Eu mato e eu ressuscito. Eu jogo no inferno, eu tiro. Eu passeio no inferno, faço do inferno minha praia e volto, ninguém vai me fazer nada. Quando eu chegar no inferno, todos têm que fugir. Porque eu estive lá em batalhas e eu venci os portões do inferno. Sujeitei, aleluia, a prostituta mãe. Machuquei os embondeiros, matei os escorpiões, destruí, aleluia, as serpentes do mar. Oh, aleluia. Eu passeei no inferno e as portas do inferno não prevaleceram diante de mim. As ânsias da morte não puderam me prender. E agora, hoje está a dizer porque, Jesus, ok, espera aí. Agora já não será mais depressão. Agora é loucura. Porquanto um abismo vai chamar um outro abismo. Já não é mais depressão. A depressão vai chamar loucura. Quando vocês aparam a depressão, o amor do homem de Golgota ainda estava em vocês. Ele queria que vocês se arrependessem e que se convertessem das vossas ações malignas. Mas porquanto vocês, mesmo com a depressão, continuaram a blasfemar, então agora é loucura. Loucura, o homem já não vive na terra.
A loucura, o homem já está no inferno. Aquilo é uma carcaça que vai se movimentar aqui cheia de demônios. Loucura, os homens já vão experimentar a escuridão eterna. Ok? Espera aí. Hã? Tem que perguntar àquele sei que trabalharam contra mim, que entrou numa depressão profunda. Está a vir trabalhar, está a descer, está a ir procurar o carro em casa. Deixou o carro no serviço. Está a chegar em casa, o carro está onde? Roubaram o carro. Como assim? Não deixei aqui? Não, mamãe, tu foste com o carro. O carro deixou lá no serviço. Está em casa a procurar o carro. É assim. Mas querem se converter? Não. Eles estavam a pensar que fugir é o remédio. Toda pessoa que tem depressão, ele procura paz. Procura paz na comida, no sexo, música, festa, viagens. Não. Aqui, estou com depressão, não tenho paz. Se eu ir para a América, terei paz. Vai viajar para a América. Pior ainda. Não. É no Dubai. Pior ainda. Eu acho que eu tenho que ir em Jerusalém. A Terra Santa. Pior ainda. Calma, vai investigar. Tem um lugar muito bonito. Ai, nas Terras Virgens. Oh, nas Ilhas Virgens. Ai, muita paz. O vento sopra. Tem que ser numa mata virgem. Não tem que ficar na cidade. Hoje cruzei com um maluco e pensei exatamente nisso que o mestre tem nos ensinado. E disse para mim mesmo: este aqui, a alma dele já está no vale. Vai viver na mata virgem. Pior ainda. Sei das estrelas, sei da lua, mas não haverá sei no sol. Depressão com eles. E ao sei da lua, são esses que estão a ficar luados. Viu? O sei das estrelas ficaram deprimidos. Agora o sei da lua, loucura, já não é depressão. Por isso, vocês assistiram, hein? O da lua. Da lua. Já não é depressão, são os aluados. Os da lua. É muito forte. Sei das estrelas, depressão com eles. Sei da lua, loucura com eles. Alucinações de aluados, até já não é alucinações. Demência. Eu quero ver que o sei do sol. Fogo queima. Fogo não é somente luz. Solo não é somente luz. Solo é luz e fogo. A lua e a estrela não tem fogo, só tem luz. A luz das estrelas é muito pequena, por isso eu trouxe depressão. A luz da lua é muito grande, vai trazer loucura. A luz do sol é misturado com fogo, é para consumir. Deus é fogo consumidor. Amém. Graças a Deus. Começou a semana de trabalho hoje. No próximo domingo, dia 1, estaremos na igreja. Dia 31, sábado. E agora viemos na solitária, em a sós com Deus. E hoje começou o primeiro dia. Por um pouco não fiz live. Eu queria não fazer live, mas me esforcei e valeu a pena. Alguém está doente entre vocês? Na verdade, vim fazer live e pensei nos doentes. Eu disse, alguém está a gemer agora. Não, vou lhe curar. Quem é que, sem mandar palavra, já recebeu a cura? Estava com uma dor, só de ouvir a minha voz. Quem é que já recebeu cura agora? Está a procurar a dor, o cansaço, a tristeza, o jugo. Desapareceu.
Pai, a fisioterapêutica está usando um botão com foto do pai no sutiã dela e a chefe dele está perturbada. Quem é que lhe deu a minha foto? É você? A fisioterapêutica. Ilma. E a chefe ficou perturbada. Doc. Você que está doente, seja curado agora. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. A Ilma deu o botão e panfletos. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Meu filho tirou o mata-bruxo do bolso. Um bruxo que estava perto deu um pulo para trás e fugiu. Quando vê meu filho, fala palavras de ofensa e os clientes sumiram. Meu filho disse aos passageiros, os passageiros sumiram por quê? Falei, calma, vou falar ao pai. São feiticeiros que estão a passageiros, como ou clientes. São feiticeiros que estão a fugir. Agora vou mandar a palavra. Zila. Vai vir os passageiros, os clientes, ok? E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo, todos estão doentes. Vossos filhos, vossos maridos, vossas mulheres, vossos irmãos, pais, vos intercedido por vocês, recebam a cura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fazem teste agora, vocês estavam doentes. Procura as dores. Estou à espera do teu testemunho. Procura a dor agora aí. Faz teste, você que não via. Vem. Tira óculos. Larga as muletas. Marcha. Sai da cadeira de roda. Oh, e ele enviou a sua palavra. A sua palavra cura. E é vida eterna. É remédio. Receba a cura. As folhas da árvore da vida que serviriam para a saúde das nações. Aleluia. Uma só palavra. E todos são curados. Uma só palavra. Uma só palavra. Uma vez no Facebook veio um baborixá me oferecer serviços de umbanda para a riqueza. Eu lhe enviei a foto do mestre. Ele me bloqueou na hora, sumiu. Tinini, Sara. Mandaram um vídeo. A população foi destruir uma igreja em São Tomé porque o pastor orou e a menina ficou maluca. E os vizinhos revoltados quebraram toda a mobília da igreja. E foi lá a televisão noticiou. E no dia do aniversário da nossa igreja, a menina foi para a igreja e foi liberta. E a mesma televisão que noticiou a loucura da menina devia voltar aí para voltar a noticiar a libertação da menina. Isto é maravilhoso. Estamos em chama. Os falsos profetas amaldiçoam e nós abençoamos. Tá aqui a menina. Não aparece aí, né? Menina totalmente restaurada.
e está a carregar um mata-bruxo no peito. Alguém disse que o país onde foram muitos mata-bruxos na terra é São Tomé. Alguém disse que vai por semana. Quanto que vai por semana? Coutinho. Camalém. Ah, apareceu, né? Essa menina, o aventureiro pastor, orou para a menina, ficou endemoniada, o demônio ficou na mente da miúda. Eles chamaram aquilo de loucura. Mas há pessoas que ficam malucas como assim, porque o demônio, quando entra na mente, se não for retirada, loucura própria. Ele toma, destrói, danifica o ganha a razão da pessoa. Oraram, 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 oraram. Nada. Lhe levaram noutra igreja, oraram, nada. Alugaram outros pastores. Eu vi o vídeo, fala isso. Oraram, nada. Os parentes não ficaram chateados. Então você. Miúda estava boa, ora parece que ficou maluca. Porrada com o pastor. Levaram no padre. O padre lhe jogou muita água benta. Nada. Fez exorcismo. Nada. Foi assim que se aperceberam, não? Tem a igreja do Elias que já está na sua terra. Aí tem muito poder. E levaram a menina na igreja. Está aqui a menina bem restaurada. Lhe deram um bué de porrada, o pastor, partiram a igreja. E o povo ainda estava a lhe perguntar, onde é que você fez curso? Você não se formou nem nada, quer ser pastor? Jornalista perguntou ao pastor, tens formação? E ele falou, não, pastor não precisa ter formação. Quem unge o pastor é Deus. Esses jornalistas, meu, dos países comunistas já vão com as palavras. Como é que o jornalista está a perguntar ao pastor se tens formação de pastor? Se é um padre que faz exorcismo e a pessoa fica maluca, nenhum jornalista vai lhe perguntar. Óbvio? Isso que me levou a ficar muito chateado com o sistema. Ah, porque todo pastor que não tiver teologia não pode ser pastor. Isso é falta do respeito. Falta do respeito. O povo ficou chateado. Deram boi de vendas no pastor, destruíram a casa, a igreja. Benda. É o Wilson que gosta muito disso. As bendas. E essa televisão deveria aparecer aí. Tá bom, vou terminar minha live. Estamos juntos. Fiquem na paz. Mas logo nos encontramos. Aqui nesse lugar. Você que entrou agora, estás doente, estás curado agora. Estás a pedir uma palavra como a Quitumbo, receba a palavra Ana Quitumbo. Receba, receba, receba e todos vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito de Jesus. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau.